Olá, queridos alunos. Vamos começar de fato agora com as nossas aulas de prática da pregação. Nessa aula, que é a aula de número 2, nós vamos falar sobre a homilética fundamental. O que seria isso? Ao ler os textos, ao explicando, nós também vamos definindo o que significa a homilética fundamental. O conteúdo dessa aula, nesta aula nós vamos falar sobre a homilética e a sua relação com a pregação. Homilética é uma coisa tão dita, homilética daqui e dali, mas vamos ver exatamente no que ela se constitui, não é? Descobriremos o quanto ela é importante para uma pregação clara e comunicativa, que o seu uso pode tornar a mensagem muito mais compreensível e torna muito mais agradável de ser ouvida, ainda mais considerando o horário e o dia dos cultos em nossas igrejas, que normalmente ocorre aos domingos à noite. Isso quer dizer que a maioria das pessoas vem de uma semana de trabalho, semana cansativa, e já estão com a mente na segunda-feira, pois logo mais terão que levantar para uma nova semana de trabalho. Isso tudo implica, por exemplo, em que a homilética, que o modo de se pregar um sermão, tem que ser o mais objetivo possível, mais claro possível, mais agradável possível. Um dos erros que a homilética pode ajudar a corrigir, para ajudar os ouvintes e deixá-los mais tranquilos no culto de domingo, é ter um culto objetivo, agradável e que não seja tão extenso. Então, nós já falamos na primeira aula, nós estamos na segunda aula, que a mensagem não pode ser uma mensagem muito comprida. Ela não pode ser repetitiva, os termos. Então, o pregador precisa tomar o cuidado de não ficar repetindo ideias, mesmo que seja de forma diferente, porque os ouvintes percebem isso, não é? Para isso, o lugar de destaque, propriedade e prioridade deve ser a pregação, e uma pregação bem feita. Vamos falar de uma pregação bem feita. Dividiremos o estudo da homilética em 3 partes importantes: a homilética fundamental, a homilética material e a homilética formal, seguindo o processo que um estudioso da homilética determinou. O seu nome é Heifler, e o livro que ele usa é um que nós estaremos indicando na nossa bibliografia, que se chama Pregação ao Alcance de Todos. Embora o livro, texto nosso mesmo, já vou explicar para vocês, é um livro chamado Prega a Palavra. O professor é um professor da Faculdade Batista, chamado Karl Lacher, que já faleceu, mas nós o conhecemos, eu o conheci pessoalmente, e o excelente professor. E eu sempre estudei nesse livro, tenho ele como base, eu acho que ele vai ser muito importante para vocês também. Nessa divisão de homilética fundamental, que é a primeira parte que nós vamos estudar, abordaremos a origem, significado, tarefa, desenvolvimento histórico, problemas, conteúdos e a importância da homilética evangélica. O termo homilética é um termo que surgiu já há muito tempo, no período do Iluminismo, aproximadamente no início do século XVIII, né? Vamos falar assim, pode ter algumas variações, seguindo a tendência daquele período de dar nomes gregos às principais disciplinas teológicas. Era costume fazer isso. E deriva da junção do substantivo grego homilia, que significa falar, conversar, e a homilética vem desse pensamento, significa a associação de termo homilética surgiu no período do Iluminismo, seguindo a tendência daquele período de dar nomes gregos às principais disciplinas teológicas, e deriva da junção do substantivo grego homilia, que significa associação, companhia, e do verbo homiléu, que significa falar, conversar. Após um período de tentativas de mudanças e substituições por outro termo, ela se firmou com o seguinte enunciado: o que é a homilética? O que esse termo significa? É a disciplina teológica que estuda a ciência, a arte e a técnica de analisar, estudar e entregar a mensagem do Evangelho. Então é isso que significa homilética. Ela é tanto uma disciplina que tem ciência,
porque ela trata de pesquisa, de método, de forma, de análises lógicas, né, do próprio texto, é por isso que nós chamamos de ciência. E também é uma arte, né? A arte é porque você pode criar também o pregador, ele também pode usar a sua imaginação, sua capacidade de criativa, não para mudar o texto, presta atenção, não para acrescentar coisas que não tenha nada a ver com o texto, mas para tornar o texto mais claro para as pessoas, né? Isso é a parte artística. E a técnica de analisar, estruturar e entregar a mensagem. A técnica usa todos os princípios de se falar bem, de se usar as entonações, as formas, não é? De usar estratégias para a pregação. Portanto, é ciência quando ela é considerada a partir dos seus fundamentos teóricos, históricos, pedagógicos, sociais. É arte quando vista em seus aspectos estéticos, beleza do seu conteúdo e forma, né? E é técnica quando vista na forma da sua execução e do ensino, né? Uma clareza na pregação. A homilética está relacionada diretamente a duas outras disciplinas, por contar da interdependência que existe entre ambas, na compreensão e exposição de um pensamento presente em um texto. Então ela também se serve de outras disciplinas. Essas disciplinas são a hermenêutica e a exegese. Enquanto a hermenêutica é a ciência, a arte, a técnica de interpretar corretamente a palavra de Deus, vocês que estão fazendo esse curso de prática da pregação, poderão um dia fazer um curso de hermenêutica e também um curso de exegese. Faz parte de um curso que a gente pode chamar de teologia prática, né? Então, a hermenêutica trata de interpretar corretamente a palavra de Deus. E a exegese é a ciência, a arte e técnica de expor as ideias bíblicas. A homilética é a ciência, a arte e técnica de comunicar o evangelho. Então, resumindo, falando de uma forma mais clara, quando você usa um texto, escolhe um texto bíblico, você tem que fazer uma hermenêutica do texto. Então você precisa compreender o texto, né? Entender o texto para o seu dia. E para entender o texto para o seu dia, você precisa de uma exegese do texto. E a exegese significa exatamente o quê? Você deixar o texto, colocar para fora aquilo que ele significa, exegese. Não é colocar no texto aquilo que você acha que ele significa. Então, quando o texto fala o que ele é, o que ele queria dizer, o que ele quer dizer, a hermenêutica usa essa exposição, esse conteúdo para aplicar aos nossos dias, para aumentar a nossa compreensão do texto, trazer uma compreensão para nós. A hermenêutica interpreta um texto bíblico à luz do seu contexto. A exegese expõe um texto bíblico à luz da teologia bíblica. Então, a exegese tem a ver com a teologia bíblica. O que a Bíblia, que tipo de conhecimento sobre Deus e sobre as ações de Deus um texto expõe. Tem como conteúdo quando ele foi escrito para os seus receptores originais. E a hermenêutica interpreta esse texto à luz do contexto, tanto do texto como para o nosso contexto, né? A homilética comunica um texto bíblico à luz da pregação bíblica, né? Então a homilética ela é o discurso, a verbalização, vamos falar assim, é a exposição do conteúdo que a exegese mostrou, que a hermenêutica interpretou para o povo que está ouvindo aquilo que está sendo exposto. Há relações entre a homilética e outras disciplinas, mas a gente não vai ficar preso nisso. Vocês têm a lição, tem o texto da lição que vocês podem ler, tá? E quando vocês lerem o texto que a gente dispõe para os irmãos, para os alunos, vocês vão poder captar melhor aí aquilo que nós estamos dizendo, mais conteúdo. A aula gravada é uma síntese daquilo que nós vamos falar. Falando um pouquinho da homilética, ela está ligada à retórica e à comunicação moderna. E usa
alguns recursos estilísticos. Com relação à retórica, um dos seus aspectos que deve ser utilizado pela homilética é o recurso para convencer o ouvinte sobre o que está se falando. A homilética usa conceitos da retórica, que exatamente significa falar de modo tal que você convença os que estão se ouvindo. É uma necessidade da homilética. O pregador ele precisa falar de modo que ele convença a pessoa do que ele está falando. Se a retórica faz de modo generalizado, a homilética deve se preocupar em convencer. Então, quando fala assim, a retórica usada em qualquer discurso, você faz a pessoa ser convencida de um modo, vamos falar assim, que ele pode depois discutir, de que ele pode negar. Então, mas falando em termos de texto da palavra de Deus, a coisa mais importante é que quando o pregador pregue o seu sermão, ele possa, do modo que ele construiu o seu sermão, convencer a pessoa que ele precisa tomar alguma decisão. Ele não precisa apelar para expedientes sem sentido, ou seja, opressores, cerceadores da liberdade. Ele precisa cumprir exatamente com aquilo que a palavra de Deus está querendo que ele cumpra, mas ele tem que ter convicção daquilo que ele está falando que é certo e também procurar convencer, através do seu discurso, as pessoas que estão ouvindo. Então, se a retórica o faz de modo generalizado, essa questão do convencimento, a homilética deve se preocupar em convencer o homem quanto à necessidade de arrependimento e fé em Jesus Cristo. Então, por exemplo, numa propaganda, num discurso de propaganda, a retórica é utilizada para convencer a pessoa para aquele negócio. Na pregação bíblica, o pregador ele tem que ter como foco convencer a pessoa sobre quem Jesus é, mas usando as informações da palavra de Deus, não precisa inventar as coisas. Ele tem que usar bem, de forma clara, de forma explicativa, de forma lógica, de forma agradável, aquilo que Jesus Cristo é exatamente para nós, conforme está na Bíblia, né? Porque a verdade bíblica é que convence as pessoas.